Olá. Olá. A gente vai discorrer hoje sobre o yoga marginal. Os yogis contemporâneos herdeiros dos yogis indianos medievais são subversivos. As suas atuações sociais sempre visaram criticar a cultura status quo. A alegoria do último estágio de ascensão espiritual yoga visa a libertação kaivalya, que não pode estar centrada egoisticamente apenas na sua própria salvação ou redenção da ignorância e fim do sofrimento, mas, sobretudo, por influência budista, talvez, com mais veemência, a libertação de todos os presos na ilusão da vida. O yoga, ao contrário do cristianismo, não acredita que nascemos imperfeitos e somos pecadores. Ele é justamente o seu antagonista. O yoga entende que já nascemos perfeitos em si mesmos e nos enredamos na ignorância, não porque pecamos anteriormente, pagamos por isso e a libertação está em outra vida, mas porque estamos iludidos e vivemos então enredados na ignorância. E ao invés de esperar essa vida passar para conseguir a bem-aventurança em outro mundo, o yoga acredita que consigamos atingir a bem-aventurança e a felicidade está nesse mundo. A esperança, então, é agora, imanente e não transcendente. Assim, é um ato de compaixão e amor o yoga, e não financeiro. Entretanto, como os yogis nunca buscaram a delimitação de sua doutrina aos ditames de muros institucionais, permitiram todo tipo de sincretismos e hibridismos. Com o despontar de seu período moderno, o yoga é transplantado para outros países. Esse processo, ainda em transição, talvez aí mais de 100 anos em transição, trouxe adaptações singulares, como todas as religiões e espiritualidades que passaram por momentos delicados como esse. Né? Budismo transplantado para o Brasil, por exemplo, também sofreu adaptações, sincretismos, assim como o cristianismo transplantado para o Japão também sofreu adaptações, sincretismos. O yoga não é diferente, com transplantado para o Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, em cada uma dessas culturas ele sofreu adaptações. No Brasil, mas talvez do que em outras localidades, como Inglaterra e Estados Unidos, onde o yoga desenvolveu raízes bem mais centradas ao estilo de vida capitalista de consumo e mercado, o yoga desenvolveu uma verve bem mais com uma espiritualidade terapêutica e mística. Os yogis ainda resistem às institucionalizações, mesmo que em muitas escolas modernas seja possível de yoga, né, perceber essa configuração do que a gente chama de igreja. Né? A igreja não é católica, mas a igreja no modelo, né, de igreja, com hierarquias, o mestre ordenando outros. Né? Pensa no budismo, pensa em qualquer religião que você conhece, ela possui uma igreja, ela possui então uma instituição. Ela tem regras específicas para quem vai ser iniciado nela. O yoga em algumas escolas é possível você aí perceber alguma característica disso, né? Alguma para ficar ainda tranquilo, né? Porque é bem evidente em muitas escolas essa característica institucional. Mas essa imagem, né, inconsciente e consciente, né, ela causa repulsa à comunidade do yoga. Ainda assim, os yogis brasileiros criticam veementemente, mais do que a obsessão dos asanas, medicalização de suas práticas e o surgir de alas yogis mais ortodoxas e afeitas a radicalismos, os yogis criticam fortemente, por trás de tudo isso, medicalização, a obsessão por asanas, atrás disso, de background, uma crítica muito veemente, forte a toda e qualquer forma de medicalização do yoga. Muito mais do que, se você olhar, né, muito mais do que
alguém critica, essa escola só faz postura, né? Essa escola aqui transformou o yoga numa terapia, essa aqui misturou o yoga com a religião católica. O que está por trás dessa crítica é a transformação do yoga em um produto à venda. Mesmo que possamos ainda vislumbrar um panorama tríade, né, entre os líderes do yoga brasileiro, o que eu falo por panorama tríade? Né? Todo líder de yoga brasileiro invariavelmente passa por duas ou as três panoramas de sustentação econômica. Né? Qual que é? Formação para novos professores de yoga, viagens à Índia e venda de produtos. Essa tríade, esse tripé que sustenta as pessoas que se dedicam ao yoga na sociedade atual full time, né? como modo de vida. Essas mais, ao meu ver, né, são uma adaptação para o autossustento desses yogis, né, que surgem em substituição ao modelo de viver monástico e ascético dos yogis indianos de outrora. Então esse modelo de tríade, né, curso de formação de yoga, organização e produção de viagens para a Índia para conhecer locais sagrados, né? E a venda de produtos, seja de workshops, de livros, DVDs e CDs, no meu entender, é um modelo que substitui ao monástico e ascético da Índia outrora. Né? No modelo de vida atual, na cultura nacional, na cultura atual, esse modelo de vida monástica e ascética não vinga. Não vinga. E aí o yoga se adaptou a isso, os yogis se adaptaram a isso e criaram essa tríade. É um novo modelo também social, político e religioso e espiritual que surge e estabelece entre os yogis indianos desde o início da colonização inglesa na Índia, quando estes yogis perdiam suas colocações sociais de líderes espirituais, né? Quase como magos, né? Porque você vai na Índia e você encontra os yogis ainda prescrevendo ervas, né? Muito ali com uma estreita relação com a Ayurveda também. Então, no mundo moderno, desde a colonização da Índia pelos ingleses, que vai começar em 1800 e bolinha até 1947, os yogis vão perdendo a sua força. Sempre foram marginais, sempre foram subversivos, sempre criticaram a estrutura social da Índia, né, que é uma estrutura rígida, tá ali o alto clero, né, e depois, por mais que se critique, hoje está na Constituição isso proibido, essa é uma cultura muito forte na Índia, ainda hoje, o yoga sempre criticou esse modelo, sempre teve como força criticar. Quando entra a Inglaterra como colonizador, os brahmanes se juntam, como todo poder religioso, se juntam a esse novo poder clerical, e aí os yogis vão ser mais marginais, vão ficar muito mais escondidos, né? E eles vão então constituindo um novo modelo, né? Que se populariza muito forte sobretudo quando eles vêm para o Ocidente. Se você olhar aí a biografia de Shivananda, Yogananda e outros yogis, quando vêm para o Ocidente, eles não vão se retirar da sociedade e montar, esperar os discípulos irem para a caverna aqui. Não, eles constituem um modelo novo para que consigam sobreviver. Em resumo, os yogis modernos ainda virão, e quando eu falo moderno, é um yogi com Apple, né? É um yogi do tempo moderno, né? Um yogi que vive agora. Ainda virão a perceber, em resumo, os yogis modernos ainda virão a perceber o espaço social que conquistaram como, entre aspas, curadores sociais, né? Ou seja, compõem uma massa de marginais que visam subverter modelos tidos como ideais de vida nessa sociedade em que vivemos mercantil, neoliberal, capitalista, né? Não estou fazendo aqui uma crítica como se fosse um marxista, que também é um modelo que morreu, mas se fosse um modelo social em vigor, o modelo socialista, o yogi com certeza criticaria ele também. O yogi por natureza, o yoga por natureza é um marginal, é um subversivo do modelo ideal prescrito. Coloco no futuro, né, essa ideia, pois a sociedade de consumo
já abocanhou e transformou o yoga em moda. É cool ser e praticar yoga, né? E aí está o paradoxo que precisa ser compreendido para que os yogis continuem a se manter outsiders. Por que eu estou falando isso? Porque se não prestar atenção agora, os yogis, o yoga vai se transformar o que o movimento punk veio se transformando, né? Hoje há no shopping já uma roupinha, uma loja que vende roupa rasgada, piercing e até sabonete especial para você passar no cabelo e ficar duro. Então, pois a sociedade de consumo já abocanhou e transformou o yoga em moda, né? E aí está o paradoxo. Os yogis precisam continuar a se manter outsider, né? Desde o início do século passado, no encontro mais temático do yoga com as culturas modernas, né? Os yogis deixaram de se retirar em florestas e cavernas e ashrams, né, os monastérios do yoga, e passaram a viver nas cidades. Essa ruptura de tradição desenvolveu uma aproximação ao mesmo tempo nefasta à tradição do yoga e benéfica, pois popularizou o yoga como caminho espiritual. Nenhuma outra espiritualidade ou religião é tão investigada cientificamente do que o yoga. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como cura, né, como terapêutica. Os yogis urbanos e ocidentalizados, né, estão ainda se adaptando e buscando seus espaços marginais ainda hoje. Quando eu falo yogis ocidentalizados, eu não tenho nenhum tipo de crítica, tá certo? Yogi que usa computador, yogi que tem iPhone, não é uma crítica, tá? É uma adaptação e foi necessária talvez, mas a crítica está em não tomar cuidado porque isso vem transformando o yoga em moda, não há como fugir disso, mas os yogis precisam se perceber ainda como alguém que critica a sociedade. Eles se adaptaram e buscaram espaços marginais ainda hoje, mesmo os indianos. Como ser um mestre de yoga e ter que sair para ir ao supermercado comprar legumes e cereais, né? Essa é uma coisa no qual você até irônico você ver isso, né? Com a estrutura de igreja, né? Como eu falei, igreja não é a católica, mas com a estrutura de uma instituição religiosa ou espiritual, né? Outros são incumbidos dessas tarefas diárias, né? Quem passar a vassoura e o aspirador no chão do quarto onde dorme, né? Você consegue ver Yogananda fazendo isso? Você entende o que eu quero dizer? Né? A estrutura que o mantém é uma estrutura de igreja. Nos ashrams urbanos de hoje, são poucos os mestres. Né? Faço isso de uma forma provocativa, né? Cita aí 4 mestres, né, de yoga, né, pessoas que se iluminaram, né, atingiram o samadhi, o mahasamadhi, o kaivalya. Cita 4 aí que você conhece, novo. É difícil, né? Você vai buscar na sua cabeça os mais tradicionais que você já conhece há muito tempo, que já morreram, né? São poucos os yogis no qual esse cara aqui praticou a série 1 do Ashtanga, a 2 e a 3 e se iluminou. Esse aqui fez o Hatha Yoga clássico de Kuvalayananda, olha lá, tá iluminado. 40 anos de prática, ele se iluminou. Agora, você não tem esses nomes, né? Você não tem esses nomes. Há uma escassez de mestres, né? Os vetores contraculturais e yoga estão hoje mais difusos na defesa do ecossistema, na construção de ciclovia, agricultura sustentável, permacultura, defesa dos direitos das mulheres, cuidados com a alimentação, como o vegetarianismo devido aos maus tratos dos animais. Perceba, o vegetarianismo muito mais do que a carne que vai trazer uma energia negativa para os seus chakras e prana e não sei o que. Hoje os yogis transformam em vegetarianos porque nos cursos de formação eles assistem um filme que mostra como as vacas morrem, por exemplo, né? Como uma galinha vive a vida inteira dela ali fechada num cubículo para botar ovo, e os pintinhos que tem aí uma má formação são triturados vivos, né? Ele se torna vegetariano porque ele olha isso, não porque a doutrina vai explicar para ele logicamente, né, ou filosoficamente, que comer carne é negativo porque a vaca é sagrada. Você compreende? Essa da vaca sagrada cabe na cultura da Índia. Na cultura do Cazaquistão, isso talvez não caiba. E aí se constrói uma nova forma de se perceber isso. Olha, há um maus trato dos animais.
Mas, sobretudo, né, os yogis criticam em uníssono o ritmo de vida das sociedades do cansaço em que vivemos. Os yogis, por meio de suas práticas e filosofia, já perceberam que os indivíduos vivendo para cumprir as suas metas, né, dos CEOs da Ambev, e adquirir bens é a ilusão mais evidente que enredam a todos nós hoje. Mas essa verve de crítica social às vezes se perde na negociação de mensalidades dos cursos de formação, nas solicitações de parcelamento em cartão de crédito do próximo retiro que você está produzindo, ou do intensivo de yoga, em resorts e lugares paradisíacos que você tem que escolher, né? Porque senão não vai nenhum aluno. Ou na exploração mercantil da venda de incensos, japamalas e comidas orgânicas, vendidas aí em supermercados cool, ou ainda nas viagens de peregrinação à Índia, onde você se hospeda em hotéis caríssimos, com viagens superfaturadas a Rishikesh com o seu mestre de yoga atual. Em meio a tudo isso, o marginal ou marginalismo, a face contracultural e o caráter outsider e crítico do yoga se perde. Se perde. Então eu venho aqui criticando veementemente o yoga, não porque eu desdenho do yoga, não porque eu não acho correto o yoga, eu acho ele... Não, pelo contrário, porque eu acredito na verve outsider, marginal do yoga e crítico da sociedade. Por isso, antes de se juntar a essa turma que critica a sociedade, mas que vive fora, né, da filosofia do yoga, eu prefiro vir criticar o yoga para mostrar o quanto nós, antes de ficar gritando lá fora, estamos vivendo fora dos ditames no qual o yoga sempre viveu. Em meio a tudo isso, o marginalismo, a contracultura, o caráter outsider dos críticos se perde. Uma nova geração de yogis, no entanto, percebo vir surgindo. Yogis poetas, yogis músicos, dançarinos, yogis artistas, que despontam no horizonte. Yogis que dispensam contendas herdadas de antigamente, que não se importam mais em saber se o yoga de tal professor é pré-védico ou pós-védico, se o trema em cima daquela palavra em sânscrito está correto ou não, se de perder tempo, ficar criticando em Facebook e Instagram que esse yoga é uma deturpação do yoga, blá 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 blá. Esses yogis que eu entendo estão cansados das velhas contendas entre qual o yoga é certo ou errado, aonde vai a trema daquela palavra em sânscrito. Yogis que vivem, eu percebo, com simplicidade, que cobram valores justos aos seus cursos, mas eles cobram, né? Eles cobram porque decidiram viver e disseminar a cultura e filosofia do yoga. Por isso precisam se adaptar a essa cultura neoliberal de capitalismo. Então criticar o yogi que dá curso de formação, cobra mensalidade das suas aulas regulares, ou cobra para levar yogis para locais sagrados, é uma besteira. Agora, você pode muito bem criticar as viagens superfaturadas, né? A venda de ghee, olha só, aquela manteiga clarificada com preço exorbitante, né? O mel da beira de Piracanga é mais caro do que o mel de abelha que você tirou aqui em Cacupé, em Florianópolis. Então, assim, essa crítica e esse balaio que o yoga critica, mas ao mesmo tempo, alguns, ou a grande massa, está lá dentro, ainda rodando lá, com um turbante na cabeça. Então, assim, esses yogis novos, essa nova geração que vem surgindo, possuem as suas mentes e corações a certeza inabalável no poder curativo do yoga. Não apenas no sentido físico e emocional, né? Mas na riqueza espiritual que o yoga proporciona. O yoga ainda está vivo, né? A verve do yoga ainda está viva. Nós precisamos de yogis, professores de yoga, estudiosos de yoga, quem vive neste meio, prestar atenção na crítica que deve ser feita. Muito mais do que ficar direcionando nossas setas para dentro do nosso próprio grupo, começar a pensar
em que você está fazendo ao outro. Ao outro é o yoga vem um aluno que vem buscar o yoga com você, a palavra que você fala para ele, o tipo de qualidade de aula que você dá. Se você já se tornou um operário do yoga, ou seja, você dá aula, você dá 500 aulas por dia, você ainda está ensinando a filosofia do yoga, ou você ainda já se transformou no professor, né? Que dá bilhões de aulas. Olha os professores aí municipais, estaduais nossos, né? Mesmo na universidade, 800 aulas para dar, eles não têm tempo para estudar. Você já está nesse panorama? Você já está nesse patamar? Você está mais preocupado com o conhecimento adquirido dos seus alunos por suas aulas? Ou você está mais preocupado que quem tem mais aluno é melhor?